Conversar então com ele, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ministro, boa noite, muito bem-vindo de volta ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, né? Está nos nossos estúdios. Ouço bem, boa noite, Mona Lisa, uma satisfação estar aqui. Satisfação é toda nossa, ministro. Claro, o NACA vai participar também da entrevista já, mas na largada eu e o Caio. Ministro, vamos começar então falando sobre essa expectativa, né, para esses leilões envolvendo, vamos ver se eu acertei o número aí, 22 aeroportos, 5 terminais portuários e também a ferrovia Oeste-Leste, ministro. A expectativa é a melhor possível, a gente está bastante confiante num bom resultado. Houve um esforço muito grande de estruturação, a gente vem conversando com os investidores ao longo desse período, né? E sempre mostrando para eles o potencial do mercado brasileiro. Nós evoluímos muito em termos de estruturação, acho que hoje nós temos uma das estruturações de projetos mais sofisticadas do mundo e isso vai refletir provavelmente em boas propostas. Então eles enxergam o Brasil como um mercado com muito potencial de crescimento, eles apostam numa virada, num crescimento importante a partir do segundo semestre já deste ano. Estão enxergando também uma boa estruturação de projeto, um projeto que se adapta bem aos riscos percebidos e apostam nas boas taxas de retorno. Então, a gente tem aí uma esperança muito grande de ter uma semana muito bem sucedida, nessa semana que a gente carinhosamente batizou de Infra Week. Isso, leilões que começam na quarta, né, ministro? Caio, chega na conversa. Ministro, boa noite. O senhor é convidado para um jantar aqui quarta-feira aqui em São Paulo com empresários, né? Deve vir o presidente da República, os outros ministros da área econômica, presidente do Banco Central, né? Tem uma tentativa ali de reaproximação do governo federal com o empresariado e se há, por que houve ali esse distanciamento? Qual que é a sua avaliação dessa relação Brasília com o PIB nacional? Acho que é uma boa oportunidade de fazer uma prestação de contas e mostrar o que está por vir. Eu acho que o governo tem realmente um anseio muito grande de fazer reformas importantes, já tem feito ao longo do tempo. É uma oportunidade também de reafirmar o nosso compromisso com a solvência, de prestar contas, de fazer um update daquilo que virá aí pela frente. Se Deus quiser, na quarta-feira a gente vai estar comemorando também um bom resultado do leilão, então a gente vai poder também dar essa boa notícia e mostrar que há um caminho, há uma esperança, há uma confiança do investidor com a condução com os destinos do país, com os bons resultados. Então, eu tenho certeza que vai ser uma reunião bastante produtiva, onde a gente vai estar também aberto, obviamente, para ouvir ponderações, e as ponderações sempre são bem-vindas, porque elas podem trazer mudanças de rumo, correções, aperfeiçoamentos. Então, acho que vai ser uma conversa muito importante. Só para emendar, então, o governo vai estar aqui, o presidente Bolsonaro e seus principais ministros, mais para ouvir do que para falar, é isso, ministro? Eu entendo que sim, eu acho que é importante neste momento ouvir, né, ver quais são os anseios, quais são as frustrações e onde é que a gente pode caminhar. Existe realmente uma agenda de reformas que está no Congresso, a gente tem que aproveitar a boa vontade do Parlamento, a vontade do Congresso de produzir legislação, de produzir reformas importantes para o país. Nós temos muita coisa importante tramitando. Se a gente fizer um balanço, a gente vai ver que muita coisa importante foi aprovada nesses últimos 2 anos, né? A reforma da Previdência, a lei de licitações e contratos, tivemos o marco do saneamento, que vai abrir espaço para muitos investimentos nesse setor. No dia 30 de abril está marcado o leilão da SEDAI, vai ser um grande leilão, com certeza um marco neste setor, e o saneamento que acaba reverberando tanto na saúde quanto no meio ambiente. Então a gente tem que aproveitar essa boa vontade do Parlamento, essa vontade de produzir reformas e avançar naquilo que é importante, naquilo que o empresariado, que o setor produtivo espera de nós. Fernando Nakagawa, chega na entrevista, Naka. Ministro, falando em ouvir, eu queria ouvir do senhor o que o senhor tem ouvido dos potenciais operadores interessados nesse leilão. Onde é que o senhor acha que vai acontecer a maior disputa e como a gente faz para não repetir erros, por exemplo, como nos terminais aeroportuários, que a gente teve operadores como Viracopos que tiveram até de devolver a concessão com problemas financeiros?
Eu acho que, primeiro, a gente trilhou ao longo do tempo uma série de lições, a gente caminhou realmente. Nós temos um arcabouço de lições aprendidas, né? A gente trilhou uma linha de maturidade em termos de estruturação. Então, dificilmente o que aconteceu lá atrás vai acontecer novamente. Então, primeiro que nós temos alguns mecanismos para desincentivar aqueles bids irresponsáveis, né? Então, a gente não vai ver mais bids como a gente teve no Galeão ou em Viracopos, que não fazem sentido ou que não são compatíveis com o ativo ou com a movimentação que aquele ativo tem. Então, a gente avançou muito em termos de estruturação. Os contratos hoje, eles são muito mais adaptáveis a determinadas situações conjunturais, têm bons mecanismos de resolução de conflito pela via privada, pela via da arbitragem. São contratos que estão tratando riscos antes não tratados, como a questão do risco de câmbio, como a questão do risco de demanda. Então, não há uma simples transferência desses riscos para a iniciativa privada. Então, acredito que são contratos muito mais resilientes às situações conjunturais que porventura aconteçam e também que dão uma segurança muito maior para o poder concedente. O que a gente tem ouvido realmente é otimismo do setor, porque eles têm projetado um crescimento do Brasil. No caso dos aeroportos, por exemplo, eles confiam numa recuperação do setor já a partir do segundo semestre. De certa forma, é uma ousadia do governo, né, colocar ativos para vender numa situação, né, como essa, uma situação de crise, mas é importante largar na frente, porque o próximo desafio, logo depois desse enfrentamento mais duro da pandemia, vai ser a geração de emprego. Então, é importante que a gente aproveite essa liquidez que existe no mundo para trazer de imediato o investimento para o Brasil. Lembrando que hoje nós somos vendedores exclusivos de alguns ativos, mas muito em breve não seremos. Então, a gente vai enfrentar essa competição e era importante largar na frente. Eles enxergam que nós temos um mercado que tem potencial de crescimento, nós temos estruturação sofisticada, né, e nós temos boas taxas de retorno. Então, num cenário onde as taxas de juros encolheram ao redor do mundo, ainda continuam baixas, as nossas taxas de retorno dos projetos acabam atraindo muito aquele que busca o retorno de longo prazo. É por isso que a gente está confiante, a gente tem ouvido dos operadores de infraestrutura, dos fundos de investimento, essa confiança. Por isso que nós somos impulsionados a levar esses projetos para frente. Ministro, o nosso analista Fernando Molica também participa da entrevista. Molica. Ministro, boa noite. Nos últimos anos, particularmente nos últimos 2 anos, tem havido muitas críticas no exterior ao Brasil, particularmente na política ambiental, agora mais recentemente, de um ano para cá, ao tipo de combate à pandemia aqui no Brasil. Também temos, há quase 2 anos, uma subida muito grande do dólar, o que revela uma certa instabilidade da economia brasileira. O senhor acha que esses fatores podem gerar insegurança para eventuais investidores, podem afastar investidores? Não, eu não creio. Eu acho que a gente vai ver isso ao longo dessa semana com os 28 ativos recebendo suas propostas e sendo transferidos para a iniciativa privada. O investidor realmente está focado nos retornos de longo prazo. O Brasil tem uma tradição de respeito a contratos. Então, nós vamos licitar, por exemplo, esse ano, contratos que foram licitados anteriormente na década de 90, passaram vários governos, estão chegando ao seu fim e agora nós vamos novamente submetê-los ao mercado com uma nova estruturação, uma estruturação mais moderna. Outra coisa importante é que a gente tem trazido a questão da sustentabilidade para o desenvolvimento dos nossos contratos. Então, vai ser comum, a partir de agora, a gente ver, por exemplo, ativos aptos a obter no mercado selos verdes, porque a gente entende que é inescapável, né? No futuro próximo, os fluxos financeiros vão estar atrelados cada vez mais aos padrões ambientais, então é importante a gente avançar nesse sentido. A nossa estruturação de aeroportos é muito sustentável no que diz respeito à utilização de energia, reuso de água, enfim. A mesma coisa está acontecendo agora com a estruturação de ferrovias, com a estruturação de rodovias. Então, a gente está procurando trazer o que tem de estado da arte, em termos de estruturação sustentável, para os nossos projetos, e a ideia é que a gente tenha uma carteira de projetos aptos à obtenção do selo verde, né? Que obviamente não terão dificuldade de obter os seus licenciamentos ambientais, licenciamento que vai seguir todo o rigor, todo o rito da lei, e é assim que tem que ser. A gente vai dar uma demonstração que é possível caminhar
na provisão da infraestrutura com desenvolvimento sustentável, né? São objetivos conciliáveis, absolutamente conciliáveis, e a gente vai dar essa demonstração para o mundo. Entendo também que há um esforço muito grande a partir de agora de melhorar a performance no que diz respeito à questão da vacinação. A gente deve ver essa vacinação tomando corpo daqui para frente, principalmente agora no mês de abril, já com mais força ainda no mês de maio, no mês de junho, de maneira que a gente consiga, né, chegar, isso é uma prioridade do governo Bolsonaro, chegar lá no meio do ano com um grupo de risco já vacinado. Isso vai restabelecer paulatinamente a mobilidade das pessoas e vai ter uma repercussão econômica. Então, os investidores estão enxergando aí oportunidades de longo prazo, a despeito das nossas dificuldades de momento, mas os ativos acabam se revelando boas oportunidades de negócio para quem está pensando lá na frente. Agora a pergunta é da Renata Agostini. Chega, Renata. Como vai, ministro? Boa noite. Queria pegar de onde o senhor deixou agora. O senhor citou a questão da vacinação em massa. Falou bastante sobre como o governo adaptou contratos para que eles ficassem mais atraentes, apostando no sucesso dessa rodada. Mas os investidores analisam também elementos macro, ou seja, olham o país, a economia, a política como um todo. O que tem surgido nas conversas que o senhor tem com esses investidores com maior frequência? Entendo que o governo está interessado que haja sucesso em rodadas futuras também. Onde está a preocupação nesse momento? É na vacinação? É na segurança jurídica? É no compromisso fiscal do governo? O que eles estão mais preocupados? Eu diria, Renata, que hoje talvez a maior preocupação seja com a solvência, seja com a nossa relação dívida-PIB, seja com a questão fiscal. Então, eles vão exigir que nós sejamos melhores alunos daqui para frente, ou que a gente dê uma demonstração inequívoca de que a gente vai ter um controle da nossa trajetória de dívida. Talvez essa seja a grande preocupação de momento desses investidores de longo prazo. E o que nós estamos procurando demonstrar é que sim, nós vamos ter o controle dessa trajetória da dívida, tivemos um desvio de rota em função da pandemia, um desvio natural, compreensível, mas é preciso a partir de agora voltar para o trilho, voltar para o rumo. Então, a gente tem visto aí todo o esforço do Ministério da Economia com relação à questão do orçamento, né, para que a gente respeite pilares fiscais que são muito importantes, como a questão do teto de gastos. Agora, mais importante que o teto é sinalizar realmente a questão da trajetória da dívida, né, uma trajetória de dívida sob controle. Então, essa talvez seja, de fato, a grande preocupação. Mas o que a gente tem visto também, por outro lado, é uma confiança muito grande na condução desses processos de infraestrutura, na estruturação de projetos. Uma coisa que marcou muito o investidor foi a maneira como nós nos comportamos durante a pandemia. Em que sentido? Por exemplo, os aeroportos. Imediatamente com a crise, nós viemos com medidas de proteção de caixa, né? Nós suspendemos o pagamento de outorgas, né? Suspendemos o pagamento de tarifas aeroportuárias, a gente teve tempo para conduzir o reperfilamento das outorgas, o reequilíbrio econômico-financeiro. O Brasil foi o primeiro país do mundo a fazer isso. Então, imediatamente reconhecemos a pandemia como uma questão de caso fortuito, de força maior, e na sequência a gente já veio com os primeiros equilíbrios econômicos financeiros nos contratos de concessão e fizemos isso de uma forma muito rápida. E isso, obviamente, repercutiu muito bem no mercado, daí o interesse que nós vamos ter no leilão de aeroportos já na quarta-feira. Ministro, como o senhor está em casa, a gente vai esticar um tiquinho a entrevista, depois a gente oferece café, chá e uma boa conversa aí nos estúdios. Mas o senhor estava falando agora, então, em respeitar, né, pilares, sobre a importância de respeitar pilares, também aí nessa toada, a importância de respeitar promessas. A promessa do que seria um governo absolutamente comprometido com a pauta liberal. Essa promessa foi questionada por muitas vozes importantes do nosso país. Eu queria que o senhor comentasse esse momento que está no calendário e até agora os erros e os acertos que fizeram com que esse questionamento ecoasse mais e muitas vezes com um respaldo cheio de credibilidade. Olha, tem havido um esforço muito grande, primeiro, com a pauta fiscal. Talvez isso tenha dado algum fôlego para nós enfrentarmos a questão da pandemia. Então, observe que houve um esforço muito grande para a aprovação da reforma da Previdência, ela foi aprovada. É uma reforma da Previdência mais forte do que vinha sendo tratada no governo anterior. Então, houve ambiente, houve esforço para que isso fosse feito. Se aprovou a Lei da Liberdade Econômica, se aprovou a Lei das Agências, se aprovou o Marco do Saneamento.
Vou pegar o Ministério da Infraestrutura, por exemplo. Nós transferimos para a iniciativa privada 41 ativos. Já geramos praticamente 60 bilhões de reais de investimento. Devemos fazer até o final do ano a transferência de mais 50 ativos. Isso vai significar mais 100 bilhões, 130 bilhões em contratos assinados. Na semana que vem serão 10 bilhões, mas contratos muito grandes virão por aí, como dos terminais de Santos, a privatização do Porto do Espírito Santo, que já está praticamente finalizada em termos de estudo. A gente já está encaminhando para o Tribunal de Contas da União, que é a etapa anterior à própria publicação do edital. Estamos avançando bem na estruturação da privatização de Santos. Nós vamos ter nova licitação de Dutra, de rodovias do Paraná. Enfim, muito investimento que vai ser gerado no curto prazo. Devemos chegar no final do ano que vem com mais de 100 ativos transferidos, com 260 bilhões de contrato privado. Então, observe, 260 bilhões significa contratar 40 vezes o orçamento anual do Ministério da Infraestrutura. Ou seja, nós temos um foco realmente na participação do setor privado. Estamos tentando encarar a questão do saneamento básico, por exemplo, também pela via do privado. E aí a aprovação do Marco de Saneamento, um grande leilão da SEDAI, que vai ser realizado já no dia 30. Saneamento, que é tão importante, né? Esses leilões que vão gerar investimento, vão mexer com a indústria da construção civil no curto prazo, vão descomprimir o serviço de saúde no médio e longo prazo, vão ter uma importância também na questão do meio ambiente. O governo agora deu andamento, né, e vai dar velocidade a privatizações, como a da Eletrobras e a dos Correios, para falar nessas de maior porte, mas outras estão em andamento, como CBTU, Transurb, tivemos liquidações de empresas, enfim. Existe a intenção e um compromisso de não se afastar daquela agenda que trouxe o presidente Bolsonaro ao poder. Tá certo, ministro Tarcísio de Freitas, muito obrigada por estar na nossa casa, muito obrigada pela entrevista, por responder a todas as perguntas. Fica o convite para uma próxima, porque, claro, sempre falta tempo para continuar. Ministro, obrigada, uma boa noite ao senhor, então até a próxima. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Caio, Molica, Renata e também a Alnaca, que participaram comigo dessa entrevista.